Então, sempre trazendo um tema que a gente acaba vendo nas constelações, aliás, a importância da gente participar das constelações, assistindo, representando. O que é ser um representante? É entrar no lugar da história de alguém. Então, muitas vezes a gente nem sabe a história, aliás, quanto menos souber, melhor numa constelação, porque não há influência, apesar de que a gente procura sempre ter esse cuidado, e quando a gente entra no campo, esse campo atua, né? Então, a pessoa às vezes até tenta, né, de um lado ou de outro, colocar algum obstáculo, mas o campo mesmo toma uma força. Então, hoje eu quero falar de algo importante, que é a permissividade. Gente, um peixe, aquela história, um peixe que está dentro da água acha que a água é a única realidade, né? Que não existe outra coisa a não ser a água. Uma pessoa que também não tem noção de que existe água acha que a única realidade é essa realidade que a gente vive. E assim, se a gente for ampliar um pouco mais a nossa visão, a gente acha, né? Infelizmente a gente acha isso ainda, que nós somos, por exemplo, os únicos habitantes desse mundo, né? Não existe nada que seja vivo fora do planeta Terra, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem olhos para enxergar. Então, se na nossa família, a nossa família tem olhos para enxergar e para agir de determinada forma, e até existe um filme muito interessante a respeito disso, que se chama A Vila. Se a gente não viu nada fora, nós não sentimos esse estímulo. Então, a minha família, por exemplo, é uma família que tem determinados hábitos que, se eu não me caso com outra pessoa e não me relaciono profundamente com alguém, eu não vou sofrer conflitos em relação a um determinado jeito de ser e que vai me fazer refletir, falar, opa, acho que pode ser um pouco diferente do que eu sou, ou aquilo que eu aprendi talvez não tenha mais necessidade de ser dessa forma, né? Então, se na nossa família tem traumas em relação à água, então, obviamente, a maior parte vai ter trauma em relação à água. Mas, de repente, a gente se casa com alguém que não tem trauma nenhum em relação à água, mas talvez tenha outros tipos de trauma na família. Então, a gente troca, ou seja, eu começo a mostrar que existe algo que pode ser natural, né? E para o outro, eu também posso aprender através do outro que existe outra realidade além daquela que eu estou acostumada. Então, existem famílias que têm uma permissividade muito grande em relação ao que incomoda e o que não incomoda. Existem famílias onde as pessoas elas não se comunicam, elas não falam o que sentem, elas brigam ou elas gritam. Então, a maior parte de nós vive essa realidade, a dificuldade de se comunicar, de ser ouvido e de ouvir, ou de ver e perceber. E a gente está acostumado a agir. Então, fulano, eu estou acostumada, né? Aquela tal história, né? Quem foi criado com martelo na mão, se vê um prego já acha que tem que bater, porque é assim. O André tá rindo. É verdade. Por quê? Porque a gente está acostumado a agir assim. É natural. Mas conforme nós vamos aprendendo e a gente vai se centrando, nós conseguimos, na hora, como a própria Cabala fala, a não reagir, mas a perceber algo. Fiz uma constelação interessante em relação a um casamento um dia desses. A pessoa veio constelar o casamento e ela falou, puxa, o meu marido está perdendo agora muito dinheiro, enfim, está uma situação bem difícil para ele. Ele tinha muito dinheiro, está perdendo muito dinheiro e eu não sei o que está acontecendo com o meu casamento. Então foi interessante ver que aquela família tinha algo em relação ao dinheiro, principalmente em relação à avareza. Foi essa palavra que saiu, avareza. E o quanto, quando nós estamos com alguém e essa pessoa está passando por uma situação complicada, o quanto a gente pode aprender com respeito. Porque essa pessoa está vivenciando uma lição.
Mas se ela buscar um pouco mais de conhecimento, ela não precisa sofrer para aprender. Então, se a gente tivesse mais conhecimento, a gente não precisaria sofrer para aprender. A gente só sofre quando a gente não conhece. Por isso que essa nova era, a gente só pode crescer através da consciência. O sofrimento já não traz mais crescimento. Então, haja vista os presos ou as pessoas que às vezes ficam doentes, voltam do hospital, a falar, elas aprenderam alguma coisa? Não, não aprenderam nada. Praticamente, elas estão a mesma pessoa. Por quê? Porque não é o sofrimento. Uma pessoa que às vezes ficou presa, ela não aprendeu muita coisa. Então, o conhecimento pode trazer essa oportunidade, mas o sofrimento não faz mais aquele efeito que fazia antigamente. Nem Botox, né? Vai pondo, depois vai funcionando cada vez menos. Bom, não é meu caso, tô brincando. Então, gente, existem famílias que têm uma permissividade muito grande. Sabe quando o cachorro e o gato, né, cortam aquele bigodinho que eles já não sabem, eles batem. Se você corta, aquele é o sensor de direção deles, né? E se você corta aquilo, eles se perdem. Então, eles vão bater cabeça, eles vão perder a sensibilidade do limite. Assim acontece em determinadas famílias. Determinadas famílias têm uma permissividade, uma submissão. E isso ou vira raiva ou vira uma doença. Então, ou as pessoas permissivas que deixam os outros passarem dos limites com ela a ponto dela falar, não, tá tudo bem assim. Mas o fulano acabou, não, tá tudo bem. Existe uma permissividade que é uma passividade, é uma falta ou um medo de agir. Não é uma permissividade como Gandhi, por exemplo, né, que se colocava numa não guerra, né, num estado de não guerra, de fazer sem precisar guerrear. Isso é bonito, mas a maior parte de nós somos passivos, permissivos. E por quê? Porque isso tem no nosso sistema. Então, quando a gente vê agora o Brasil fazendo, né, esse tipo de movimento de massa e de buscando algo, falando aquilo que sente, não permitindo, né, algo ocorrer, isso é bonito de se ver. Quando a gente começa a ver pessoas que de repente sofrem, e na história do nosso país, né, a gente precisa referenciar os índios, né, que nós tiramos as terras deles, até uma pessoa escreveu isso no nosso grupo, e o Bert Hellinger mostrou isso, enquanto os negros, os índios, os portugueses, que foram, né, os que de alguma forma trouxeram algo para o Brasil, da forma como foi, enquanto a gente não der lugar a tudo isso, com amor e com respeito, que são as nossas origens, o nosso país vai ter problemas. E assim é a permissividade em relação ao nosso sistema. Se a nossa família geralmente é uma família permissiva, onde homens e mulheres não se movimentam, não têm voz, não falam, vai ter raiva, vai ter doença. E principalmente, gente, vai chegar um momento que novamente as pessoas não conseguem mais crescer profissionalmente, financeiramente, afetivamente, porque elas só vão achar relacionamentos que fecham cada vez mais, empresas que abusam delas como um trabalho escravo, que ainda existe hoje, né? A gente sabe disso. E também quando os relacionamentos afetivos já não tem mais uma relação, tem uma relação de hierarquia que é de permissividade ou uma hierarquia agressiva, uma hierarquia que não conversa. Então a gente vê que antigamente os pais, eles não conversavam com os filhos, eles olhavam para os filhos e corrigiam através disso. Então, por mais que a gente veja hoje que a comunicação é algo que pode salvar a humanidade, mas é a comunicação, né, é o conversar. Hoje nós temos várias formas de comunicação, então a gente pode conversar com pessoas de outro país, de outros países, a gente ouve ou vê as opiniões através de vários
de vários movimentos, ou do YouTube, ou do Facebook, ou da internet, enfim, do WhatsApp, de todas as oportunidades que a gente tem de conversar com as pessoas. Ah, mas eu não tenho tempo de falar, eu não tenho tempo de ligar, eu não tenho tempo de chamar pessoalmente. Hoje não tem mais essa, não podemos nos comunicar. Então, existe, sim, a oportunidade desse peixe que só acha que só tem água, só existe a existência na água, né? Começar a sair fora da água e sobreviver fora disso, sobreviver fora da permissividade, entender que a permissividade é um conforto. É muito melhor a gente ficar permissivo, confortável, onde eu não tenho que movimentar nada. Só que as consequências de uma família permissiva, de pessoas que realmente não se colocam, não se comunicam, é doença, é raiva e é agressividade. Quando a gente vê o quanto homens foram para a guerra, eu já vi uma constelação interessante e profunda a respeito disso, que homens iam para a guerra por causa da raiva das mulheres. Eles queriam lutar por causa da raiva das mulheres, né, em relação aos homens. Então eles saíam para matar outros homens. E quando a gente vê homens querendo brigar com outros homens, a gente vê que aquela raiva às vezes nem tem nada a ver. A gente vê que a relação dos homens às vezes é uma relação muito mais saudável do que das mulheres. Mulheres que se relacionam como amigas, enfim, tem muito mais raiva do que de homens com homens. Por quê? Porque homens às vezes pegam a raiva das mulheres, essa permissividade que as mulheres tiveram que ter por muito tempo, não poder estudar, não poder falar, não poder votar, não poder escolher com quem se casar, não poder escolher a sexualidade. Então, toda essa permissividade às vezes ainda está presente na nossa família.